Olá! Hoje no nosso estudo sobre o livro de Êxodo, é o último estudo, nós estamos encerrando a série de estudos sobre o livro de Êxodo. Eu quero ler para os irmãos o texto de Êxodo, capítulo de número 3, versos de 7 a 10. Eu chamo a sua atenção para a leitura que diz assim: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Essas palavras foram ditas por Deus no chamamento a Moisés. Hoje, conforme eu citei agora alguns instantes atrás, hoje é o encerramento da nossa série de estudos sobre o livro de Êxodo. E o estudo de hoje tem como título Êxodo, a pré-história da salvação de Deus. Êxodo, a pré-história da salvação de Deus. É certo que existem algumas histórias na Bíblia que nós podemos classificá-las assim, como uma pré-história da salvação, como se fosse uma maneira de, já no passado, Deus anunciar o que faria com o seu povo durante o decorrer dos séculos vindouros. Lembrando que para nós, séculos vindouros, para Deus, em algum momento da eternidade. Eu quero ressaltar nesse texto de hoje, irmãos, que é o chamamento de Moisés para ser o libertador do povo de Israel, do povo de Deus do Egito. Eu quero ressaltar dessa história toda que nós contamos há alguns meses, tanto na igreja como agora aqui em vídeo, alguns slides, alguns insights, alguns momentos dessa jornada, que é sim uma pré-história. Não é a única pré-história de livramento, de salvação registradas no Velho Testamento. Existem outras histórias, a história de José também pode ser uma pré-história, não é? A história de Noé na arca é uma outra história, uma pré-história da salvação. Mas como estamos estudando o livro de Êxodo e hoje no seu encerramento, retirando da jornada do livro de Êxodo alguns highlights, alguns destaques da pré-história da salvação. O primeiro destaque, irmãos, nesse chamamento, nessa história, nessa pré-história de salvação, que nós vimos no decorrer da série de estudos sobre o livro de Êxodo, é que o livro de Êxodo, ele fala mais sobre Deus do que propriamente da retirada do povo do Egito. Não nos esqueçamos, conforme nós já vimos em estudos anteriores, que essa jornada, essa libertação do povo de Israel do Egito, ela é sem dúvida alguma o maior registro de número de pessoas de um lugar para outro. A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, dessa pré-história é que Deus é um Deus que toma a iniciativa de se revelar. Deus é um Deus que sempre toma a iniciativa de se revelar. No chamamento de Moisés para ser esse líder do povo de Israel, Deus vai se revelando e vai dizendo: eu sou, ou eu sou o que sou. Sempre é Deus quem toma a iniciativa de se revelar. Deus não se esconde, Deus não brinca de esconde, Ele não brinca de ser Deus. Ele de fato é Deus, é o único Deus, é um Deus eterno, presente, imutável, santo e perfeito. Portanto, Deus é um Deus que toma a iniciativa de se revelar. Não é o povo que está buscando a Deus, mas é Deus quem busca esse povo. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui, irmãos, nessa pré-história da salvação que vemos no livro de Êxodo, é que Deus é um Deus que toma a iniciativa de escolher para si um povo. Deus
é quem toma a iniciativa de escolher para si um povo. Quando ele chama Moisés, ele diz, esse é o meu povo. Vai e dirige-se ao meu povo. Eu mostrarei que eu sou Deus e este é o meu povo. Conforme eu citei alguns instantes atrás, não é o homem quem busca a Deus, mas é Deus quem toma a iniciativa de escolher para si um povo. Ele escolheu, ele elegeu, ele é soberano para isso e por isso ele escolhe, por isso ele elege. Uma terceira lição que nós aprendemos, irmãos, é que nessa pré-história da salvação, é que o nosso Deus é um Deus que contempla o sofrimento e a dor do seu povo. Deus é um Deus que contempla o sofrimento e a dor do seu povo. Quando ele está chamando Moisés, ele diz, eu estou sabendo o que se passa. Eu sou Deus, eu estou vendo como o meu povo está sendo tratado. Eu estou vendo como o meu povo está sofrendo, eu estou contemplando e este momento agora é um momento de livramento, por isso o chamamento de Moisés. Da mesma maneira, eu quero dizer para você que Deus também conhece profundamente a sua vida. Ele conhece cada noite que você passa insone, Ele conhece cada lágrima que você consegue esconder das demais pessoas, mas do Senhor, não. Deus conhece a sua dor, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, me assistindo, me vendo nesse canal do YouTube, Deus conhece profundamente a sua dor. Ele em Cristo sofreu todas as nossas dores, portanto, nosso Deus é um Deus que contempla o sofrimento e a dor do seu povo. Uma quarta lição que a gente aprende, irmãos, nessa história do Êxodo, a pré-história da salvação, é que nosso Deus é um Deus que toma a iniciativa de escolher um libertador. Deus é um Deus que toma a iniciativa de escolher um libertador. Nesse caso, conforme nós vimos, ele está chamando um homem. Esse homem chamava-se Moisés. Moisés foi um homem chamado por Deus para ser o líder, um homem através do qual ele iria usar para tirar o seu povo do cativeiro e levar até uma terra da promissão ou terra da promessa. No passado, irmãos, Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. Hoje, para resgatar a sua igreja, a pessoa escolhida foi o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo hoje é o nosso libertador. Moisés é finito, Moisés morreu, ele está na presença de Deus, entretanto Jesus vive, ele está vivo para todo sempre e ele é o nosso resgatador, ele é o nosso redentor, ele é o único que pode fazer esse meio de campo entre Deus e nós homens, é o único intercessor, portanto Deus é quem toma a iniciativa de escolher um libertador. Nós não podemos escolher libertadores. Nós não podemos escolher aquele que vai nos salvar. Deus elegeu. No passado, Moisés. No presente, Jesus. Ele está vivo. Uma quinta lição que nós aprendemos, irmãos, é que Deus é um Deus que se revela maior e mais poderoso do que todos os chefes das nações da terra. Deus é um Deus que se revela maior e mais poderoso do que todos os chefes de nações da terra. E aqui a gente se recorda do episódio da teimosia de Faraó. Faraó disse, não, eu não vou libertar o povo. O povo está muito ocioso, por isso que está reclamando, então vou dar uma carga de trabalho mais pesada. É importante que lembremos, irmãos, que naquele episódio não foi Deus quem desafiou o Faraó. Foi exatamente o contrário, foi Faraó quem desafiou o poder de Deus. Nesse episódio, irmãos, Deus é maior do que tudo e Deus é maior do que todos. Esse episódio ilustra isso. Deus não é maior apenas do que Faraó no passado. Deus é o Senhor de toda a terra. Ele é o Criador, Deus tem o mundo em suas mãos, portanto o poder de Deus é maior do que o poder de todos os chefes de Estado do universo hoje somados. Deus é soberano, o nosso Deus é um Deus que se revela maior
e mais poderoso do que todos os chefes de Estado e de todas as nações do universo. Uma sexta lição que nós aprendemos, irmãos, na pré-história da salvação, é que Deus é um Deus que não recua frente às ameaças ao seu povo. Deus é um Deus que não recua frente às ameaças do seu povo, frente que as pessoas fazem ao seu povo. Quando no processo de saída do povo, quando após a 10ª praga, a morte dos primogênitos, quando Faraó então cede e deixa o povo sair, depois ele se arrepende e vai atrás ameaçando. Ele vai ameaçar. Deus não recua frente às ameaças de quem quer que seja. Deus protege o seu povo. A Bíblia nos revela que o seu povo é a menina dos seus olhos, algo precioso. Jesus Cristo, nos dias de hoje, irmãos, podemos fazer essa análise. Jesus Cristo deu a sua vida pela sua igreja, pelo seu povo. Ele não recuou mesmo diante da sua própria morte. Quando o Faraó vai atrás, ameaçando o povo de Israel, Deus é um Deus que intervém. Deus é um Deus que rege a história, então ele age para proteger. Deus não recua. Deus é Deus. Uma sétima lição que nós aprendemos, irmãos, é que Deus é um Deus que revela misericórdia, cuidado e proteção ao seu povo. Deus é um Deus que revela misericórdia, cuidado e proteção ao seu povo. Nós falamos isso em alguns estudos anteriores, mas hoje nessa revisão vale a pena nós falarmos sobre isto. A cada manhã, Deus providenciava para o seu povo um maná, pão fresco, todas as manhãs. O povo poderia ser alimentado e se alimentar fartamente com o suficiente para aquele dia. Água também, água que brotava da rocha no meio do deserto. Eu vim gravar o vídeo hoje exatamente aqui na frente de um córrego que passa aqui no camping onde nós estamos. Eu vou fazer um pouquinho de silêncio para ver se vocês conseguem captar o áudio que está de um córrego que passa bem aqui atrás de mim. Não sei se vai ser possível vocês ouvirem, mas eu vou ficar em silêncio, vocês vão ouvir o som da natureza e naturalmente o som da água. Espero que sim. É uma água que está passando aqui perto da gente. E o que isso significa? Significa dizer que, assim como aquele povo viu isso todos os dias, da mesma maneira que era uma bênção e era uma grande graça isso, desculpem aqui o microfone, mas eu vou tentar gravar mesmo assim. Não vai ficar tão bom, mas eu peço a compreensão dos irmãos. Da mesma maneira, irmãos, aquele povo era visitado com água, e isso todas as manhãs, todos os dias e em todas as ocasiões. Deus também providenciava codornizes para o povo. Deus providenciou o seu anjo que ia à frente do seu povo. Deus providenciou o livramento contra todos os inimigos. Deus, irmãos, é um Deus que revela misericórdia, cuidado e proteção. Uma oitava lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, ou nessa história, na pré-história da salvação, é que o nosso Deus é um Deus que orienta o seu povo em relação a uma vida de santificação. O nosso Deus é um Deus que orienta o seu povo em relação a uma vida de santificação. E aqui nós nos lembramos de Êxodo capítulo 20, quando Deus dá as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E nós já fizemos um vídeo, já estudamos sobre isso. O objetivo, irmãos, não é proibir, mas orientar visando a santificação. Há algo ali de Deus, irmãos, que Deus quer que seja refletido no seu povo. Ele é santo, então ele deseja um povo santo. Ele é um Deus que nos quer assim, um Deus que nos quer para si, um Deus zeloso, um Deus amoroso, um Deus cuidadoso. E a última lição, a 9ª lição de hoje, irmãos, nessa pré-história da salvação, é que o nosso Deus é um Deus que guia o seu povo até a terra prometida. Deus
é um Deus que guia o seu povo até a terra prometida. O final dessa história os irmãos muito bem conhecem, não é? Deus tira o povo do Egito e leva o seu povo até a terra prometida, onde o seu povo está até lá hoje, na terra prometida. Uma terra que mana leite e mel, essa foi a promessa e ele a cumpriu. Deus não nos abandona no meio do caminho, eu quero dizer isso a você, Deus não vai lhe abandonar no meio da jornada. Nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que nos toma pela mão, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que nos alimenta, que nos protege, é um Deus que sim, nos quer como um povo santo, nos quer como um povo próximo a Ele. Esse nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que está revelando nas páginas das Escrituras que as suas palavras são cumpridas. Todas elas se cumprem. Concluindo o nosso estudo, no dia de hoje, todas as histórias da Bíblia são verdadeiras. Todas as histórias da Bíblia são reais. Todas as histórias da Bíblia são, de fato, palavras que têm se cumprido no decorrer da história, no decorrer dos tempos, no decorrer das eras. O Êxodo é uma das histórias da pré-história da ação salvífica de Deus para com o seu povo, para aqueles que o amam, para aqueles que o obedecem. Ao final desse estudo, dessa série de estudos sobre o livro de Êxodo, eu quero desafiar você a crer na palavra de Deus. Eu quero desafiar você a crer no cumprimento das profecias de Deus. Eu quero desafiar você a voltar a obedecer a palavra de Deus, porque todas as palavras de Deus são verdadeiras, são reais e elas têm sim se cumprido no decorrer das eras. Não duvide das promessas, não duvide da palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz assim, céus e terra poderão passar, porém as minhas palavras jamais hão de passar. Creia na Bíblia, creia em Deus, pegue a Bíblia para ler, procure uma igreja quando for oportuno, que estude a palavra de Deus a sério, que tenha um momento sério de estudo da palavra de Deus, cujo objetivo seja o ensino da palavra de Deus. Reúna-se com aquele grupo, leve a sua Bíblia, pode ser uma Bíblia física, pode ser uma Bíblia no celular, no aplicativo, leia, aprenda, queira aprender sobre Deus, porque Deus está se revelando. Deus está mostrando no universo que Ele é um Deus, que Ele está no trono governando. Eu quero desafiar você a se deixar guiar, a se deixar pastorear por esse Deus libertador, pelo Deus da história. Um Deus que é maior do que todos os projetos, um Deus que é maior do que todos os chefes de nação. Que nenhuma nação chega próximo do poder de Deus. Eu quero desafiar você para que creia que essa pré-história mude a sua história. Que esse Deus, o Deus da água, o Deus que é a fonte da água viva, liberte você, mate a sua sede no dia de hoje, lhe alimente a cada manhã. E que a sua história seja mudada para sempre. Eu quero orar por você. Bondoso Deus e Pai, eu rogo a Tua graça, a Tua água, o Teu pão, a Tua misericórdia e a Tua visitação sobre todas essas pessoas que estão vendo e ouvindo a palavra do Senhor no dia de hoje. Que essa pré-história do passado mude o presente e o futuro de quem está me ouvindo. Faça isso, meu Deus, pela Tua graça e pela Tua bondade. Eu te oro e eu te peço em nome de Jesus. E que assim seja. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua casa e a sua família. Você gostou do vídeo de hoje? Você aprendeu coisas novas com o vídeo de hoje? Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com as pessoas do seu contato. Assim como essa palavra foi útil para você em algum momento, certamente ela será útil para outras pessoas do seu convívio. Eu convido também você a visitar o nosso canal no YouTube. O nosso endereço é IPB Bela Vista, São Paulo. Assista aos vídeos que lá já estão gravados, divulgue-os também e quando você puder, venha cultuar conosco.
Nós estamos aqui no centro da cidade de São Paulo, no bairro do Bexiga. Nós estamos na Rua dos Franceses, número 15. E oportunamente nós queremos ter você lá conosco, cultuando a Deus. Nós voltaremos a cultuar ao Senhor em conjunto. É apenas uma questão de tempo, mas nós retornaremos e queremos ver você lá conosco tão logo isso seja possível. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um abraço, até lá.